Vamos lá, mais uma vez a gente vai trabalhar com um tema muito importante relacionado ao módulo 2. Eu sei que nós já estamos próximos à nossa avaliação e é por isso que é importante que vocês assistam esse vídeo. Nós vamos tratar de abordagens de pesquisa. Todo pesquisador precisa ter uma noção sobre o que escolher, qual a melhor metodologia, que tipo de recurso utilizar na hora da coleta de dados e como organizar esses dados e tratá-los. Então, nós iniciaremos dizendo que algo muito importante que precisa ser levado em consideração é o perfil do pesquisador. Isso nós já dissemos no vídeo anterior, que é necessário que você pense com tranquilidade o que é que te intriga dentro da sua área de atuação. Então, no caso nosso, que estamos numa licenciatura em computação e estamos trabalhando com a tecnologia, talvez essa seja uma área bastante interessante para trabalhar com a atuação profissional de vocês e também com a escolha do tema. O ato de pesquisa, por exigir rigor, disciplina e metodologias adequadas, tem que estar intimamente relacionada a questões que intrigam vocês. Então é necessário que a gente escolha a partir da nossa prática cotidiana, a partir da nossa ação como docente. Essa pesquisa ela pode ser qualitativa e ou quantitativa, ou seja, nós podemos utilizar a análise dos dados interpretativa, ou seja, através da qualidade do dado e aquilo que ele quer nos dizer, ou apenas quantitativa, apresentando em números aquilo que nós queremos comprovar e buscar uma solução para o problema. Bom, para isso nós temos algumas etapas, não é simplesmente se interessar por uma questão e começar a dizer coisas sobre ela. Nós precisamos, como foi dito agora, do rigor, da disciplina, de uma escolha adequada metodológica. Então, nesse sentido, a primeira coisa é a escolha do tema. Nós precisamos entender que aquilo que me intriga está relacionado a uma área de conhecimento e essa área de conhecimento é muito ampla. Então, o que eu preciso? Fazer um recorte desse tema. Eu não posso, como professor, por exemplo, da área de vocês da licenciatura em computação, tratar tudo sobre a tecnologia. Mas eu posso, por exemplo, entender como os recursos tecnológicos atuais podem auxiliar, por exemplo, na questão da aprendizagem da leitura escrita. Então, nesse sentido, nesse exemplo, eu recortei uma abordagem da tecnologia. Não dá para a gente saber tudo de tudo, então por isso a escolha do tema é muito necessária. Nesse sentido, é preciso lembrar que seja satisfatório, que seja dentro da sua área de conhecimento e principalmente que tenha relevância científica. Que seja útil para a comunidade. Não é algo que vai satisfazer só a mim em nível pessoal, mas alguma coisa que pode mudar a minha prática, ou a prática da escola em que eu trabalho, ou a prática de um grupo de professores e assim por diante. Aí a gente traz uma citação dizendo que o assunto de pesquisa é qualquer tema que necessita melhores definições, melhor precisão e clareza do que já existe. Claro que nós temos milhares de publicações sobre diversas temáticas. O importante é você selecionar aquilo que te intriga e partir do que já foi publicado, partir do que já foi discutido em pesquisas, para que você construa conhecimento novo. Então não é repetir aquilo que já existe, mas é partir do que já existe para avançar. Nesse sentido, eu preciso de algumas perguntinhas básicas, eu preciso me fazer essas perguntas e nesse caminho o orientador também pode ser fundamental para auxiliar você. É importante o tema que eu escolhi? É atual? É motivador? Aqui eu estou ainda no nível pessoal, porque eu preciso manter a minha motivação, a minha disciplina da primeira etapa à última. Para que você não se desmotive, é muito importante que você pense nessa terceira questão. Além da questão de ser atual e importante para o nosso campo de conhecimento. Outra coisa muito importante que às vezes os alunos se perdem. Normalmente eu escolho uma temática, talvez pelo nome interessante, ou talvez por ser alguma coisa que está na roda de conversa, na moda, como dizem, E eu esqueço um detalhe muito significativo. Tem bibliografia? Tem referencial? Eu estou tratando de um tema
que já tem algumas publicações que eu possa me basear nelas? Às vezes os alunos têm pouquíssimas publicações sobre determinadas temáticas, o que dificulta traçar um caminho e coletar dados. Gera curiosidade nas pessoas. Então, isso é muito importante. É um tema que pode ser útil lá no meu grupo de professores, na minha escola, na educação básica, que é onde vocês vão atuar. Contribuir com novos conhecimentos ou pontos de vista, isso também é muito importante, porque imagine aquilo que você pesquisou retornar à comunidade como algo que vá solucionar questões cotidianas. O tema pode ser explicado a partir de dados numéricos e estatísticos. Aqui é importante pensar porque é nessa questão, quando você a responde, que você vai escolher se a sua abordagem é qualitativa, quantitativa ou as duas que podem ser utilizadas. É possível relacionar o seu objeto com o mundo real e com as suas próprias perspectivas? É fundamental que a gente pense isso. Pesquisar não é cumprir tarefa. Pesquisar é sanar uma dúvida e construir conhecimento que pode auxiliar você e a sua comunidade. Por essa razão, a gente precisa entender, então, o que são as abordagens de pesquisa. Primeiro, a pesquisa quantitativa. Aqui, como o próprio nome já diz, eu vou traduzir os dados da pesquisa em dados quantitativos numéricos. A gente vê muito isso agora, por exemplo, nas eleições, que a gente teve pesquisas, né, de intenção de voto. Então ali a gente não analisa o dado, não diz por que eu vou votar no candidato A ou no candidato B. A gente simplesmente apresenta se houve evolução de tal época a tal época. Então aqui a interpretação é livre para quem lê esses dados. Já na pesquisa qualitativa, eu tenho uma relação com o sujeito, uma relação com o mundo. Então, voltando ao exemplo da pesquisa a respeito das eleições, eu não vou só saber se 10% vota no candidato A e 50% no candidato B, mas eu vou dizer por que esse voto, que relacionamento a gente tem com as propostas, entre outras coisas. Se a gente transpor para o caminho da educação, nós podemos pensar o seguinte: o que um dado, saber, por exemplo, que 25% dos meus alunos têm acesso à tecnologia, em que isso vai afetar o meu trabalho cotidiano? Então, eu vou saber qual é o perfil desse aluno, qual é o acesso dele, por que os demais não têm acesso à tecnologia. Então, isso já é uma abordagem qualitativa, o que, claro, condiz com uma questão da docência. Por quê? Porque a docência envolve análise, envolve uma perspectiva e uma crítica a respeito da realidade. Bom, não é só as abordagens que eu preciso me atentar, eu também preciso me atentar à questão das modalidades de pesquisa. Então eu preciso pensar na natureza da pesquisa, ela é básica ou ela é aplicada? Se ela é básica, eu vou traçar um perfil a partir do que já existe e avançar. Se ela é aplicada, eu vou produzir algo para aplicar naquela realidade e mudar a realidade. Então, ela também precisa ser pensada a partir da realização dos objetivos. Que objetivos você quer alcançar? Então, eu posso ter uma pesquisa descritiva, que é aquela em que eu descrevo a situação e o modo como eu consegui achar caminhos para resolvê-la. A exploratória, em que eu traço elementos a partir do contexto real para atingir os objetivos. E a explicativa, que são três temáticas, três elementos bastante importantes. A explicativa, eu vou dar razões para explicar o fenômeno que eu estou estudando, né? E claro, também tem a questão dos procedimentos técnicos. Eu não posso me esquecer de que pesquisa exige rigor. Se exige rigor, eu não posso fazer de qualquer jeito. É necessário que eu tenha, então, alguma escolha. Eu vou fazer um estudo de caso, vou fazer uma pesquisa bibliográfica, ou documental, ou outra. Nós vamos explicar detalhadamente essas questões. Bom, a pesquisa básica. A pesquisa básica, ela apresenta conhecimentos novos e úteis, porém, apenas mostra esses resultados. A pesquisa aplicada aponta soluções para o problema levantado. Isso a gente já disse, né, no slide anterior. Bom, a partir do ponto de vista, então a pesquisa exploratória
como eu disse lá no primeiro slide, tem foco no problema. Ela é flexível, envolve levantamento de dados, entrevistas, bibliografia. É uma pesquisa inicial para a gente saber qual é o interesse a partir daquele tema. A partir do meu problema, o que eu já tenho? Como que é o ambiente? Que jeito que são, como são os sujeitos da pesquisa? A pesquisa explicativa se propõe a explicar a razão das coisas. Então, por que tal fenômeno acontece? Por que só 25% dos alunos, por exemplo, têm acesso à tecnologia? E a pesquisa descritiva é aquela que vai descrever, como o próprio nome já diz, a relação das pessoas com os fenômenos levantados a partir do meu tema, né? Então, um exemplo desse tipo de pesquisa é o levantamento. Então, a gente aplica questionários e tenta entender como que é aquele problema de pesquisa que foi levantado. Bom, em relação aos procedimentos técnicos, nós também temos que ter esse cuidado, como eu já havia dito. Nós temos alguns tipos. Então, primeiro, você determinou o seu tema. Você tem um problema de pesquisa, ou seja, alguma coisa relacionada a esse tema que te intriga. Então, nós vamos escolher o melhor caminho. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso a partir de um estudo de caso? O que é estudo de caso? O estudo de caso é uma pesquisa em que você seleciona um sujeito ou seleciona um grupo de sujeitos e você vai entender o contexto daquela situação específica aqui. Então, o que eu vou dizer a respeito disso é um exemplo clássico. Imaginemos que você tem uma sala de aula em que há alunos que não leem e não escrevem. Então você vai estudar as razões pelas quais aqueles alunos não leem e não escrevem e buscar caminhos para que eles aprendam. Então, como eu vou trabalhar com isso? Ali é um estudo de caso. Eu não estou tentando entender como a população brasileira, por que a população brasileira em 25% ou 30% ou 40% não lê e não escreve, mas eu estou tentando entender aquele grupo de alunos específico. O levantamento. O levantamento é uma análise a partir da interrogação das pessoas envolvidas. Ou seja, eu vou trabalhar levantando elementos junto às pessoas envolvidas. Imaginemos que eu esteja trabalhando com a formação de professores. Então, eu vou realizar uma pesquisa de levantamento, ou seja, eu vou estudar entre os professores as razões pelas quais uns vão ao processo formativo, aos cursos, e outros não. É um exemplo, né? E a bibliográfica, que, como o próprio nome já diz, eu vou buscar na teoria. O que os livros, o que os periódicos, o que há de publicação relevante, e a partir dessas publicações eu vou estruturar o meu trabalho. Cabe dizer aqui, em relação à pesquisa bibliográfica, que não é porque eu escolha documental, ou escolha exploratória, ou escolha o estudo de caso, que eu não use referência bibliográfica. Em todas as modalidades, eu preciso de referência bibliográfica. Porém, há um tipo específico em que eu só usarei a bibliografia. Outro tipo é a documental. A documental é realizada a partir de materiais. Mas esses materiais, eles não passaram por análise. Então, eu analiso cartas, reportagens, publicações, tudo aquilo que seja importante, porém não foram analisados cientificamente. Eu vou coletar esses dados. Por exemplo, se eu quiser saber aqui, eu sou da cidade de Uberaba, como vocês sabem. Então, se eu quiser saber aqui na cidade, por que há mudanças no trânsito, eu posso fazer uma pesquisa documental a partir apenas das notícias saídas da imprensa. Mas eu preciso utilizar também a questão da bibliografia para comprovar aquelas reportagens e dados e depoimentos que eu coletei. Pesquisação. Essa é muito importante, não que as demais não sejam, mas eu acho que essa aqui vai trazer uma situação mais real para o pesquisador, né? Possui relação com o problema e o pesquisador pode ser participante. Aqui é onde eu intervenho diretamente no cotidiano para estudar o fenômeno. Então, o exemplo que eu disse há pouco, a respeito dos alunos que não leem e não escrevem, é um exemplo talvez de pesquisação, porque eu vou procurar dentro daquele grupo, eu, professora daquele grupo, formas para ensiná-los. Então, é um exemplo claro de que a gente
tem possibilidade não só de produzir conhecimento novo, mas que esse conhecimento novo seja real, ou seja, seja aplicado numa situação específica. Tem a pesquisa participante, que é muito próxima, né, da pesquisa que eu disse há pouco, em que o pesquisador assume uma função no grupo. Então, por exemplo, eu sou mediadora de um curso de formação e a partir desse curso de formação eu estruturo a minha pesquisa. Isso é muito comum, né, no meio acadêmico relacionado às ciências humanas, a docência em específico. Por quê? Porque normalmente o professor está pesquisando algo que seja relacionado à prática, à ação. Então ele pode também ser participante nesse processo. Tem um outro tipo, que é o ex post facto, que refere-se à situação de pesquisa em que o experimento acontece após os fatos. Ou seja, a poluição na cidade. Então, nós temos lá, vamos imaginar que eu esteja na área das ciências, né? E eu vou trabalhar com uma grave infecção que deu nas crianças aqui do bairro, relacionadas à poluição. Então, o fato já aconteceu, já houve a poluição. Eu estou estudando as sequelas que isso causou. Então, o ex post facto é depois que um fenômeno acontece, eu vou pesquisar e entender as razões. E a experimental é quando eu faço uma previsão para controlar. Então, essa aqui, eu vou dar um exemplo das ciências naturais. Me permitam, nós somos das humanas, mas aqui é muito importante. Por exemplo, nós temos que testar um remédio. Então, eu tenho um grupo de controle, 2 grupos de controle. Um grupo eu dou o medicamento real, e as pessoas tomam, e no outro eles vão tomar uma pílula de farinha, do senso comum, né? Então a gente vai analisar o comportamento desses 2 grupos para a gente saber se aquele remédio é realmente importante, se ele tem de fato algum componente que vá curar a doença que ele se destina a curar, né? Vocês devem estar pensando, nossa, mas são muitas coisas, eu tenho que fazer muita coisa. Não. Se você decidir o seu tema, elaborar o seu problema com clareza, fazendo um recorte daquilo que é muito importante e decidindo os objetivos de maneira clara, você com certeza vai ser direcionado automaticamente para as abordagens e para as modalidades. O importante é o problema, o tema e os objetivos. Se você se dedicar muito a isso, você não terá dificuldades na escolha nem da abordagem e nem da modalidade. E é claro que a gente precisa também, né, no módulo 2 nós tratamos disso, dos tipos de trabalho acadêmico. Nós temos trabalhos de graduação, que são esses que vocês estão fazendo, todos se esforçando muito, né, na modalidade EAD. Nós temos os trabalhos de conclusão de curso, o famoso TCC, que normalmente são monografias que os alunos fazem buscando comprovar algo, ou buscando defender uma nova abordagem, um conhecimento novo. E aqui cabe ressaltar o quanto é importante esse trabalho. Muitos alunos, né, na atualidade, veem o TCC como algo apenas para constar. Pesquisa não foi feita para apenas produzir nota. Pesquisa foi feita para produzir conhecimento novo. Nós temos a monografia. Essa monografia normalmente é em curso lato sensu. O que é o curso lato sensu? São cursos de especialização e cursos de graduação, né? Eu vou trabalhar com as dissertações, titulação de mestre, etc. Mas eu não vou só ficar nesse sentido da produção. Esse texto ele é mais longo. Ele trata desde a sua escolha do problema, você vai contar o seu percurso de pesquisa até os resultados. Então, requer um rigor, requer uma organização. A dissertação é um trabalho de stricto sensu, mestrado, doutorado, e aqui você fala só sobre um tema específico e analisa todas as nuances de pesquisa que foram adotadas. A monografia é um pouco mais restrita em relação à dissertação, porque a monografia eu posso tratar de temas de uma maneira menos densa, vamos dizer. Eu estou tratando disso de uma maneira mais simplificada. A dissertação envolve um processo de pesquisa mais aprofundado,
demanda mais tempo, demanda mais esforço, demanda uma certa rigorosidade ainda maior que a da graduação. A tese é o doutorado. A tese envolve um processo de pesquisa de anos, não é simplesmente uma pesquisa curta. Então, aqui, se eu fosse tratar dessas questões em tempos, eu diria que a monografia é um período mais curto de pesquisa, a dissertação envolve um esforço maior e a tese é uma pesquisa de anos. Então, nós temos aí tese de doutorado em que os pesquisadores dedicaram 10, 20, 30 anos, né, da sua história para trazer esses resultados para nós. O artigo científico, que tem uma função de comunicar ao grande público sobre as descobertas da pesquisa. Então é um texto curto, é um texto que normalmente ele é um recorte do seu trabalho maior de pesquisa. Então, a partir de tudo que você conseguiu coletar, você organiza isso num texto mais curto, com uma linguagem mais acessível, em que possa ter acesso a maior parte da população. Nesse sentido, o que é importante para a gente finalizar? É importante que vocês se prendam no tema, no problema e nos objetivos. A partir disso, a gente seleciona a abordagem e a modalidade. A forma da escrita é algo que vocês poderão ter condições de definir a partir de um elemento muito importante, que eu não disse ainda em nenhum momento, que é o papel do orientador. O orientador é aquele profissional, professor, que está junto com você ao longo do processo de pesquisa. O processo de pesquisa, ele não é solitário. Você discute com os autores, mas você também discute com o professor orientador e discute também com o seu locus de pesquisa, ou seja, o local onde você está trabalhando. Não é difícil, é um caminho muito tranquilo, mas exige rigor e disciplina. Até o próximo vídeo.